Pessoal, então continuando, né? Esse aqui é o nosso quadro número 2. Aí no YouTube vai estar disponibilizado como aula 2, né? Aula 2 da ferramenta Brainstorm. Sexta ferramenta, como eu já disse no vídeo passado, não tem uma ordem, isso aqui é a minha ordem, né? Mas a ferramenta chama-se Brainstorm, esse nome chique aqui, grandão. O que é o Brainstorm? É uma reunião de pessoas que pode ser presencial ou pode ser à distância, no objetivo de trazer ideias para resolver um problema. Tá? Em outras palavras, o Brainstorm é conhecido como uma tempestade de ideias. Chuva é uma coisa, tempestade é outra, certo? Numa tempestade cai muito mais água do que uma chuva, certo? Então, a ideia do Brainstorm é ter uma grande quantidade de possíveis soluções para um problema, diferente de uma chuva de ideias, é uma tempestade de ideias, tá certo? Toda vez que eu falar Brainstorm, o que vocês verem esse nome aqui, o Brainstorm significa tempestade de ideias. E existem três maneiras de fazer essa tempestade de ideias, que a maneira uma das opções é fazer ele de forma aleatória, fazer ele de forma confidencial e também fazer ele de forma estruturada, que eu gosto desse aqui também. O que seria esse aqui de forma aleatória? Você junta as pessoas num ambiente, você fala o que é o problema, ou você fala o que está acontecendo, e dali você tenta extrair das pessoas alguma ideia para resolver aquele problema, certo? Pessoas que você acha que do setor, ou pessoas que você acha que pode colaborar, e de forma aleatória, um levanta a mão, o outro fala, o outro fala, de forma aleatória, né? Assim, meio bagunçado, mas funciona, para alguns lugares funciona, né? Pessoal, eu tô com uma ideia aqui de fazer isso, aconteceu esse problema assim, o que vocês acham? Aí um fala, outro fala, aí às vezes fala dois ao mesmo tempo, três ao mesmo tempo, um conversa com o outro, mas está acontecendo ali um brainstorm, uma troca de informações, uma chuva de ideias. A outra maneira aqui, que é uma maneira bem legal de fazer também nas empresas, que é o confidencial. O que é algo confidencial? Que as pessoas não precisam saber o que falou. Às vezes a pessoa tem vontade de dizer alguma coisa do chefe, do setor, ou do emprego, ou da ferramenta, ou do recurso, mas não diz por algum motivo, né? Não diz porque tem medo de ser mandado embora, tem medo das pessoas criticarem o que ela pensa, enfim, nunca vai falar, sempre vai se retrair. Mas se for de uma maneira que ela pode falar e ninguém vai saber que ela que falou, talvez essa pessoa se abre. Então o confidencial é uma maneira legal. Existem algumas possibilidades de fazer, maneiras de fazer que é bem interessante. Uma delas é fazendo post-it. Post-it é aquele adesivozinho amarelinho, né? Você entrega um post-it para todo mundo e fala, pessoal, escreve aí, e aí depois vocês, quando acabar a ideia de vocês, cada um de vocês vem cá e prega aqui no quadro aqui. Aí depois o chefe sai de perto, ou a pessoa que está conduzindo o brainstorm sai de perto, depois volta e recolhe tudo aquilo ali, e aí depois vai ler, vai interpretar e tal, né? Vai analisar se é viável ou não e tal. Só que ainda tem um probleminha aqui, porque você ainda tem aquela questão de reconhecimento de letra, né? Se eu sou próximo do fulano, do ciclano, eu reconheço a letra dele. Então, às vezes eu posso entregar, ele é confidencial de ter certeza, mas eu posso ter uma dica de quem é a pessoa baseada na letra que ele tem. Então, existe uma outra possibilidade que eu acho show de bola, que é fazer no Word, uma folhinha branquinha, você determina os padrões, usa a fonte Times 12, 3 cm, 3, 3 e 3, né, que é o ajuste da página, faz assim, você determina o padrão que é que vai receber, e escreve o que vocês quiserem, né, só escreve lá e imprime, e cada um não põe o nome, não põe data, não põe nada, e cada um chega e coloca aqui nessa caixinha. É uma maneira que eu acho fantástica também de brainstorm, de dar críticas, falar o ponto positivo, falar o ponto negativo, de falar o que quer falar e você não vai ser identificado. Né? Que o objetivo aqui é chover ideia, é uma tempestade de ideias. Então o objetivo não é fulano ou ciclano ou beltrano, né? O objetivo é ter a ideia na mão. Então eu acho muito funcional essa segunda ideia de fazer no Word, padrãozinho lá que ninguém sabe, né? Quem escreveu, como escreveu, por que escreveu, certo? Existe uma chancezinha de você descobrir, porque normalmente quando a gente fala, a gente deixa algumas marcas na nossa comunicação. E quando você escreve, essas marcas ficam registradas na comunicação.
Mas aí é algo que é mais profundo, tem que ter uma análise bem mais criteriosa para você saber, nossa, essa maneira de escrever aqui, ó, me parece ser a pessoa fulano de tal. Mas aí você está deixando distante essa possibilidade, né? Mas o que importa é que você não reconhece a letra e você está tendo a informação aqui. E o terceiro tipo é o tipo estruturado, que é o que eu acho mais legal. Porque o estruturado ele é presencial e ele é uma roda, que é o melhor. É feita uma roda, ou uma roda numa sala de aula, numa sala de reunião, ou numa mesa de reunião. Você faz uma roda, por quê? Porque independente de qualquer um que estiver nessa roda, consegue olhar para o outro ângulo, né? Eu estou nessa ponta, o outro está naquela ponta de lá. Qualquer um consegue olhar em qualquer ângulo que tiver para todos os integrantes. E essa é uma característica positiva, porque uma coisa é você escrever no papel lá e foda-se, né, vamos dizer assim, né? Não estou nem aí com o que eu vou pensar. A outra maneira é você pensar como é que você vai falar. E aqui você está de olho a olho, cara a cara, certo? Você está aqui, ó, expressando o sentimento. Se você estiver com raiva, se você estiver, né, fazer uma cara aqui no olho e tal, muda tudo. E a outra coisa é você de cara a cara, vai ter o respeito. Então pode ser que aqui, que é bom também, mas pode perder o respeito e falar besteira. E aqui, ó, é ruim, dá medo, né, é problema. Às vezes o medo de querer falar, de poder falar, né? Mas é legal porque mantém o respeito, certo? Então, de forma estruturada, vai ter uma pessoa que vai conduzir, né? E vai ser de forma sequencial. Fulano, primeiro você, a pessoa que está presidindo ali, ele fala, ó, vamos fazer um brainstorming para tentar levantar as possíveis ideias do tema tal ou do problema tal. E aí o que você tem para dizer? E cada um vai dizer alguma coisa. E o mais interessante é que quando um fala alguma coisa, o outro lembra de alguma coisa, né? Um fala um assunto aqui, o outro lembra lá, é verdade, tem aquilo. Então quando esse fala, ele anota aqui, porque ele não pode intercalar a vez. Cada um vai falando, né? O mais interessante vai ser para os últimos aqui da roda, porque eles vão estar com o papel anotando e eles vão lembrar de mais coisas. Certo? Então o primeiro aqui dá a sua ideia, o segundo, o terceiro. Aí se o primeiro lembrou de outra ideia, ele anota. Então faz o círculo, todo mundo fala a sua contribuição, certo? E aí, enquanto houver, e aqui eu vou no finalzinho, né? Só termina quando não tem mais ideias. Quando já extraiu todas as possíveis ideias ali do círculo, certo? Isso aqui, essa possibilidade aqui, no caso do estruturado presencial, que é o cara a cara, olho a olho, certo? Vamos lá, continuando então. Qual que é a premissa? A premissa é o que se baseia, qual que é a estrutura do brainstorm? A estrutura dele, a ideia dele é fazer levantamento de informações, né, de dados, melhor dizendo, de possíveis soluções, mas com a principal ideia é o seguinte, sem julgamento. Né? Não é um rir para o outro, ou fazer cara feia, ou fechar a cara, mudar o outro, ou fazer carinha de riso. Qualquer gesto ali, num brainstorm, principalmente o estruturado presencial, qualquer gesto inibe o colega do círculo. Se inibir alguém, esse alguém vai retrair. Se ele retrair, ele vai pensar, caramba, aquela minha ideia não é boa, nem se aquela não é boa, então eu nem vou falar aquela outra. E aí você simplesmente está retraindo as possíveis soluções para aquele problema. Então tem que ser feito com muita seriedade, com muito profissionalismo no ambiente, explicar isso para as pessoas, falar assim, vamos fazer o levantamento de ideias aqui e tudo que vocês pensarem a respeito desse problema vocês podem falar, tá? Então, quanto a essas aulas aqui, vamos supor que foi feito um brainstorm lá na Secretaria de Educação, com o governador, com o secretário, com as pessoas ali que ficam no topo ali da Secretaria de Educação, né? E aí o governador trouxe esse problema, pessoal, nós não podemos fazer aglomerações, vamos ter que restringir o pessoal de ir para a sala de aula, e enfim, essa pandemia pode pegar, e etc e tal, e nós não podemos simplesmente paralisar as aulas e nunca saber quando voltar, né? Vamos supor que ele trouxe esse problema. E aí, o que vocês me dizem? Quais são as possíveis soluções que a gente tem? E aí alguém levanta e fala assim, a gente pode primeiro antecipar as férias por 15 dias. É uma ideia, uma sugestão, né? Aí o outro já fala assim, não, então vamos dar as férias logo agora, 30 dias.
é outra sugestão. Nós não estamos, nesse primeiro momento, não é um momento de falar é bom ou é ruim, é um momento de levantar as ideias. Aí o outro levanta ou levanta a mão e dá uma sugestão assim, ó, seria interessante fazer aulas à distância, aula EAD, é uma possibilidade. Aí o outro levanta e fala assim, ó, criar plataformas para que possa enviar material digital para o aluno, enviar atividade, né? É outra possibilidade. Aí levanta o outro e fala assim, ó, pode fazer vídeos no YouTube, pode fazer vídeos no Google Class, que chama, né, que é a sala de aula virtual, e assim por diante. Aí quando terminar a roda, você tem uma chuva de soluções. Então aquele problema, em vez de pensar sozinho, você está pensando com muitas pessoas. É nessa hora que vai de encontro com aquela frase famosa, né, que duas cabeças pensam mais do que uma. Por mais que eu tento pensar sobre aquele problema, eu penso e consigo encontrar 2 ou 3 possibilidades. Quando eu tenho 30 pessoas pensando, eu consigo levantar 30, 60, 90, 120 possibilidades de resolver aquele problema, né? E detalhe, você compartilha essa resolução de problema. Não é você que decidiu, foi a sua equipe que pensou naquilo. Isso pesa muito, tá, pessoal? Então, qual que é o produto que tem lá dentro do brainstorm? Você consegue fazer levantamentos de ideias, você consegue fazer levantamentos de possíveis sugestões, você consegue abrir oportunidade para pessoas que às vezes nunca teve a oportunidade de falar. Você não precisa colocar só as pessoas da sua equipe para falar. Você pode trazer pessoas de fora, o jardineiro da empresa, sei lá, a moça que limpa, um cliente lá fora. Você pode trazer pessoas, você monta as pessoas do brainstorm, é as pessoas do seu interesse, é as pessoas que têm interesse naquele assunto. Você monta aquele grupo de pessoas, certo? E com isso você está abrindo oportunidade, você está dando voz para quem não tinha voz para poder falar, né? E com isso você obviamente abre espaço para a imaginação das pessoas. As pessoas podem imaginar possíveis possibilidades de resolução e aqui falar, e isso aguça a criatividade e por fim te dá opções de soluções, certo? Depois que você tem tudo isso aqui, aí a segunda etapa, né, a primeira etapa é só fazer o levantamento. Pode ser ideias bem idiotas, né? Vamos supor que lá nesse brainstorm que o governador fez com os secretários e com as pessoas da educação, vamos supor que alguém levantou lá e falou assim, ó, vamos cancelar as aulas para esse resto de ano, vamos parar com esse trem. É uma possibilidade, só que não é a possibilidade mais ideal, mais adequada, né? Mas que é uma possibilidade, né? Vamos voltar só em agosto, é uma possibilidade também, certo? Então a última etapa é fazer isso, é avaliar as possibilidades, certo? Aí eu vou pegar uma por uma e vou criteriosamente avaliar, isso aqui é viável, isso aqui pode, dá certo, não dá certo, usa recurso, não usa, vai ser útil para mim, vai ser útil para a equipe, eu consigo fazer, e aí é fazer essa segunda análise, né? Quais são os benefícios de fazer um brainstorm? Isso aqui é muito bacana, pessoal, muito interessante, e deixa gravado isso aí, rabisco aí em volta do caderno de vocês aí, essas observações. Juntar as pessoas que podem colaborar, isso é um benefício. E aí eu quero trazer para vocês aqui os dados de uma pesquisa muito bacana, falando sobre a área de recursos humanos, que diz o seguinte: é muito natural, é extremamente natural a gente ver isso em qualquer segmento empresarial, as pessoas darem mais bola, dar mais atenção para quem? Para o cliente, né? Só que, sim, não é que está certo, não é que está errado, mas não é só o cliente o principal responsável de trazer o faturamento, de fazer com que a empresa ande. O faturamento, sim, ele é importante e precisa para sobreviver. Mas a empresa, para sobreviver, seja ela no segmento agrícola, seja ela no segmento urbano, seja ela na indústria, seja ela no ramo industrial, pecuário, no setor primário, não importa onde que é essa empresa. Só cliente não faz a empresa funcionar. Para a empresa funcionar, é um tripé. E esse tripé aqui é extremamente importante, eu gostaria que vocês prestassem atenção nele. Esse tripé é composto por cliente, colaborador e fornecedor. O cliente, obviamente, porque vai trazer o recurso para dinheiro, para a empresa. O colaborador, porque é o seguinte, um funcionário satisfeito, o motor pode estar funcionando bem lento. Ele pega ele com a mão e toca.
na mão. Se ele estiver satisfeito, se ele for bem tratado, se ele for ouvido, se o pagamento dele está em dia, se as obrigações legais da empresa estão em dia, se os benefícios que a empresa paga para ele está legal, se ele se sentir satisfeito naquela empresa, pode estar difícil trabalhar ali, ó, que ele faz acontecer. Agora, um funcionário insatisfeito, o motor pode estar funcionando perfeitamente aqui, a 1000 por hora. Ele olha para um lado, olha para o outro, ninguém está me vendo, vai lá, pega um martelo lá e bum, pá, explode o motor lá da máquina da empresa. Só porque ele está insatisfeito. Aí eu vou mostrar para aquele patrãozinho meu, vou mostrar para aquele gerentezinho meu lá, meia boca, vou mostrar para esses caras aqui que estão achando que é bom, né? Então a gente ouve muito isso na prática, né? Então, ou seja, um funcionário satisfeito, se sentindo como parte da empresa, é muito melhor do que um cara que ele não se sente como parte da empresa e é insatisfeito com a empresa. E por fim, o fornecedor, porque o fornecedor que vai ser o responsável para avisar as coisas boas que estão vindo do mercado. É o fornecedor que é responsável por ajustar e melhorar os preços que esse proprietário vai ter que comprar, né? Seja como suprimentos para produzir alguma coisa, ou seja como item de revenda, né? É o fornecedor que é responsável por trazer combos. Compra 10 e ganha 1. Me compra 100 que eu te dou 10 de brinde, né? Não, se te estragar eu troco para você. Né? Ou seja, esses benefícios quem te dá é o fornecedor. Então tratar o fornecedor na ponta da botina, isso aqui ó, é a mesma coisa de colocar uma corda no pescoço. Não dar valor na entrega do seu fornecedor, né? Dar atenção para o entregador, receber com carinho aquela mercadoria que você comprou. Você não sabe quanto tempo o entregador ficou na rodovia, se ele almoçou ou não, se ele jantou ou não, se ele tomou banho ou não. Você não sabe como é que está a vida dele, né? Então tudo isso faz parte da terceira fase, que é o fornecedor. Quando você consegue fazer tudo isso muito bem feito, dar uma boa atenção para quem está te entregando, ter uma boa comunicação com o seu vendedor, ou com o seu representante, ou atacadista que seja, porque se você tiver uma boa comunicação com ele, se ele for seu camarada, quando tiver coisas boas, novas surgindo, você vai ser o primeiro a se lembrar, nossa, tem esse brinde para me dar aqui, ó. Vai lá e dá para ele. Vou dar um exemplo bem simplesinho aqui, ó. Aqui mesmo em Santa Helena já aconteceu casos de uma grande empresa, por exemplo, já aconteceu da ZUP. ZUP é uma empresa de limpeza. Que obviamente temos mercados que compram muito mais, compram carretas de produtos da ZUP, né? Foi lá e deu uma moto para sortear para os clientes, os consumidores, né? Em vez de dar essa moto, esse brinde lá para o mercado grandão chique, deu para um mercado de médio porte, lá no bairro lá. Por quê? Porque o cara comprava dele, é fiel a ele, tratava bem na entrega, no pagamento, com o entregador, tinha uma boa comunicação, ou seja, era um cara que compensava retribuir tudo isso. E aí o mercadão lá ó, ficou sem nenhum brinde para sortear, e o mercado de médio porte aqui ganhou uma moto para sortear para seus clientes, né? E obviamente isso agrega mais cliente e assim por diante, né? O que eu quero dizer para vocês, pessoal, para finalizar aqui o vídeo, é que é um tripé, tá? Igual, eu não sei se o vídeo que está mostrando, eu até peço aqui para você baixar um pouquinho, eu quero que vocês olhem aqui a estrutura do quadro, baixa só um pouquinho no celular, só para mostrar a estrutura do quadro aqui, ó. Vocês estão vendo, pessoal? Pegou até meu chinelo aí, estou trabalhando de chinelo, né? Vocês podem ver a estrutura do quadro, que tem três pezinhos, né? Pode voltar aqui para mim. 3 pezinhos, o que acontece? Se eu tirar qualquer um dos 3 aqui, ó, esse quadro cai. Qualquer um dos 3, seja esse da ponta, esse da outra ponta, esse do meio aqui, ó, qualquer um dos 3 aqui cai. Certo? E é essa interpretação que o proprietário rural, o agropecuarista, o empresário tem que ter. Que se eu tratar muito bem o meu cliente, mas eu tratar mal o meu fornecedor, o tripé, é os 3 que sustentam a empresa. Se eu tratar muito bem o meu cliente, mas tratar muito mal o meu colaborador e meu fornecedor, essa empresa não suporta. Se eu tratar muito bem o fornecedor, o cliente, mas não tratar bem o funcionário, também ela cai. Então qualquer um dos 3 tripé aqui, ó, pessoal, e cai mesmo, tá? Uma ação trabalhista custa muito caro.
E normalmente a justiça está mais a favor do lado fraco do que do lado forte, tá? Eu sei que tem peculiaridade, mas é mais a favor do lado mais fraco, principalmente o trabalhista, do que o lado forte. Então, às vezes o que a empresa demorou tanto tempo para conquistar 100 mil reais, 200 mil reais de patrimônio, uma ação trabalhista vai lá e toma isso tudo, tá? Você conseguir provar um punhado de coisas. Então, ou seja, morre mesmo a empresa, morre mesmo. E se você não tiver uma seleção boa de fornecedores, que vai te entregar com preço, com prazo, vai te dar prazos longos para você pagar, tendo em vista que a economia do país já vem muito tempo, assim, não está boa, né? Não é uma economia maravilhosa. Ainda bem que existe o agro, né? O agro que salva o país, mas fora isso, a economia não vai tão boa assim. Vocês veem que ano passado nós teve 1,1% de acréscimo na nossa economia, né? O PIB teve 1,1% só de acréscimo. Esse ano estava previsto 2%, né? E agora já nem crescer 2%, né? Ia subir mais de 3% o ano passado, esse ano. Já não vai ter mais, já vai ter um déficit de menos 2%. Olha que loucura, pessoal. Então o que acontece? Se você não tiver bons fornecedores para te dar um prazo bom para você pagar, para você vender, produzir, entregar e tal, ou seja, é um tripé. O que eu quero que vocês analisem é isso, que uma empresa é um tripé. É cliente, fornecedor e funcionário, e colaborador, tá certo? E para vocês terem uma ideia, eu trago aqui os dados de uma pesquisa que quando você coloca um funcionário para dar palpite aqui dentro do Brainstorm, para falar a sua ideia, a sua sugestão e tal, você está reconhecendo essa pessoa como uma pessoa que pode colaborar com a empresa, certo? E aí eu me lembro bem que dos quatro primeiros colocados foi feita uma pesquisa com tantos funcionários no país todo, né, em diversos tipos de empresas, perguntando qual que é a sua maior alegria na empresa, ou qual que é a sua maior necessidade, ou angústia, ou vontade na empresa, né? E detalhe, acreditem, pasmem, senhores, o primeiro lugar não é salário. As pessoas não reclamam em primeiro lugar de salário. Salário ficou em quarto lugar. Sim, salário é uma delas também, mas ficou em quarto lugar. Sabe o que é a primeira reclamação que os funcionários têm numa empresa? Que elas não têm reconhecimento. Isso aqui é uma pesquisa feita, pessoal. Isso aqui não é um achismo meu não, tá? É reconhecimento. Então, quando você devolve para esse colaborador seu o reconhecimento de que eu estou reconhecendo que você pode ajudar, que você pode colaborar, que você faz parte dessa empresa, muda a sua comunicação. O funcionário se sente mais satisfeito de estar ali dentro, tá? Em segundo colocado, se não estiver enganado, é benefícios. O terceiro colocado é o tratamento que as pessoas têm, o dono com o patrão, né? E em quarto lugar é o salário. E aí acho que são 10 itens que foi levantado essa pesquisa, mas o que eu acho mais interessante é esse primeiro e esse quarto, que às vezes a gente acha que a primeira coisa que as pessoas reclamam é sobre salário, e não é a quarta maior reclamação. A primeira é porque as pessoas não têm reconhecimento, não reconhecem o que foi feito, não têm gratidão, as pessoas normalmente não são agradecidas pelo que o outro faz. Às vezes o outro se matou para fazer alguma coisa e a pessoa fala assim, não fez mais do que obrigação. Então, em primeiro colocado é o reconhecimento. E essa ferramenta é uma oportunidade para trazer para a empresa, em qualquer circunstância da vida, inclusive, fazer o quê? Você trazer o reconhecimento para as pessoas que vão participar desse grupo de tempestade de ideias que é o Brainstorm. Certo, pessoal? Então é isso aí, o nosso vídeo número 2, que compreende essa ferramenta aqui número 6, que é o Brainstorm. E sobre tudo isso aqui, eu vou mandar para vocês o link desse vídeo aqui no YouTube. Vou mandar também para vocês um outro vídeo explicativo também dessa ferramenta. Tem um outro vídeo de 5 minutinhos para vocês assistirem também. E vou mandar a atividade número 5, que ela é composta por 7 perguntas, tá certo? Então são 3 coisas. Esse vídeo é feito por mim, um vídeo que eu baixei falando sobre o Brainstorm de um outro professor, a imagem está bem mais legal, bem mais criativo, tá certo? E a terceira coisa é a atividade número 5, 7 perguntas. Lembrando que eu vou validar a presença de vocês de amanhã, segunda-feira, quando vocês assistirem o vídeo, esse vídeo 1 aqui, o vídeo 2 que eu vou postar lá, e vocês me mostrarem essa atividade feita, tá certo? A validação das presenças
assistindo as aulas, copia tudo isso aqui, certo? No caderno, é conteúdo dado, depois vocês fazem a atividade, tá certo? E eu vou estar à disposição amanhã no horário da aula, no WhatsApp, no chat, tal, áudio, enfim, para vocês trocarem dúvidas, perguntarem se porventura tiverem dúvidas, tá certo? No momento da aula, entre 10 para as 9 e 10 e meia, eu vou estar à disposição para atender vocês, referente a esse conteúdo aqui, tá certo, pessoal? Muito obrigado, e aí vai ter mais conteúdo, mais vídeo lá na quarta-feira com a 7ª ferramenta, beleza? Tchauzinho para vocês!